Agora, gente, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre peso e balanceamento, sendo o penúltimo tema desta aula, tá? Gente, peso e balanceamento é muito importante, em especial em aeronaves comerciais como as que você vai usar. Então, é importante você saber como é que isso funciona. O que é peso e balanceamento, né? Peso e balanceamento nada mais é do que distribuir a carga que está dentro do avião do jeito certo. Bom, o avião pode, por exemplo, vamos imaginar que um avião aí qualquer carrega 10 toneladas de carga. Bom, se eu pegar essas 10 toneladas de carga e colocar tudo no fundo do avião, vai dar certo? Não vai dar certo. Mas se eu pegar essas mesmas 10 toneladas e distribuir corretamente no avião, beleza. Então veja bem, não é só o peso que importa, mas importa a distribuição do peso. Existe um vídeo muito clássico de um 747 cargueiro no Afeganistão que cai assim que ele decola. E depois descobriram-se o que era. Ele estava transportando alguns tanques de guerra. Um tanque de guerra que estava mais à frente do avião foi mal amarrado. E na decolagem, o tanque de guerra se soltou e correu lá para o fundo do avião, lá para a cauda. Isso alterou o peso e balanceamento do avião e deixou o avião incontrolável. Não importa o que o piloto fizesse, não tinha o que fazer. Ele ia cair, ia para o chão, como aconteceu. Por quê? Porque sem o peso e balanceamento adequado, sem controlabilidade adequada. E sem controlabilidade adequada é problema. A gente pode perder quase tudo num avião. Perder motor, pode perder rádio, pode perder sistema elétrico, quase tudo. Mas a controlabilidade eu não posso perder. Eu, como piloto, quero o avião na minha mão, para eu fazer o que eu quiser. Ah, eu não tenho motor, eu tenho que ir para o chão. Não tem problema, mas se eu estiver controlando o avião, eu posso escolher um lugar adequado, eu posso tentar até o último. Agora, furtar o piloto do próprio comando de voo é uma das piores coisas que podem acontecer, se não a pior, num acidente aeronáutico. E foi exatamente isso que aconteceu nesse acidente do Afeganistão. Quando o tanque de guerra correu para trás, levou o centro de gravidade para trás, alterou todos os momentos de relação com os comandos de voo, de modo que eles ficaram ineficientes. Ou seja, o piloto não tinha controle do avião. Ele puxava, o avião não respondia, ele empurrava, o avião não respondia. Ele podia fazer o que ele quisesse, o avião simplesmente não responderia, ou se respondesse, ia responder quase nada. Por quê? Porque todas as relações de momento foram alteradas com aquele tanque de guerra indo para trás. Percebe a importância do peso e balanceamento? Percebe a importância de distribuir corretamente a carga? Olha que interessante, o avião não ganhou e nem perdeu carga com o tanque de guerra indo para trás. O peso é o mesmo, exatamente o mesmo, mas a diferença de posição da carga deu pau. Então, peso e balanceamento tem a ver com colocar o peso e balancear este peso. Vamos lá. Eu tenho uma gangorra aqui, aonde eu tenho um fulcro. Fulcro, em física, é um ponto de apoio. Então, esse aqui é o fulcro da gangorra. Existe um conceito que é o momento, né? Então, como é que a gente sabe qual é a força de rotação que esse peso de 20 kg está fazendo aqui no fulcro? Multiplicando o peso de 20 kg pelo braço. Então, veja bem, o braço, né, do fulcro aqui até o peso de 20 kg eu tenho 3 metros. Então, o momento do A é 20 quilos, veja aqui embaixo, vezes 3 metros, igual a 60 kg a metro. No caso do B, eu tenho dois pesos de 20 quilos, 40, portanto, só que o braço é metade, 1,5 metro. Então, eu vou ter 40 quilos vezes 1,5 metro, resultado do momento 60 kg metro.
Como os dois momentos, momento A e momento B, são iguais, esse sistema está em equilíbrio perfeito. Mas veja que interessante, quanto mais próximo o braço for, menor é o efeito dessa carga. Então eu tenho 40 quilos aqui que produziu um momento de 60, porque está pertinho. Aqui, 20 quilos já produziu um momento de 60, porque está mais longe. Mas não importa. O importante é manter o equilíbrio. Então, o que aconteceu naquele caso do tanque de guerra? Vamos imaginar que a frente do avião fosse aqui. E um dos tanques de guerra fosse um bloquinho desse de 20 quilos. O que aconteceu? O bloquinho de 20 quilos saiu daqui da frente e foi lá para trás. Agora, aqui atrás eu teria 40 quilos e aqui na frente eu teria 20 quilos. Esse momento aqui de trás ficou maior, porque 40 quilos vezes 3, eu vou ter 120 kgm de momento. Contra 20 quilos vezes 1,5, eu vou ter só 30 kgm de momento, no caso da inversão. E aí não está mais em equilíbrio, está num desequilíbrio bem poderoso. E aí essa gangorra ia pender aqui para baixo. Foi exatamente isso que aconteceu no tanque de guerra. Então, gente, é muito importante observar. A distribuição é importante e quanto mais distante do centro de gravidade, mais força, mais momento aquela carga vai aplicar. Quanto mais próximo do centro de gravidade, menos aquela carga vai aplicar. Não é exatamente assim que se faz num avião, mas usar a gangorra facilita muito para vocês entenderem. Né? No caso do avião, a gente distribui a carga e depois vê onde está o ponto de gravidade. Né? Na gangorra, a gente determina o CG e equilibra ela. Mas é quase a mesma coisa no final das contas, mas existe um processo reverso aqui. O centro de gravidade de um avião, portanto, é o ponto onde a gente poderia pendurar o avião e ele ficar retinho, reto e nivelado. E o símbolo de centro de gravidade é esse símbolo que vocês estão vendo aqui. O que aconteceu no avião do Afeganistão? Quando o tanque de guerra foi lá para a cauda, esse centro de gravidade foi para trás também. E aí, deu problema. Por quê? O centro de gravidade tem que estar na posição exata. Ele tem que estar dentro de um passeio, que a gente chama. Ele tem que estar dentro de um limite. Os limites desse centro de gravidade, eles existem porque todo o avião foi projetado para voar com o centro de gravidade dentro daqueles limites. Saiu daqueles limites, um monte de coisa deixa de funcionar. Mas principalmente o que deixa de funcionar são os comandos de voo, como eu já disse para vocês. Então, o que a gente precisa entender? Que existe um limite dianteiro e um limite traseiro, que nós chamamos de passeio do centro de gravidade, e aí eu tenho que ir observando, né? Então, lá atrás, como está muito longe dos meus limites de centro de gravidade, eu tenho que colocar cargas mais leves. Ou, pelo menos, compensar, se eu for colocar muita carga lá atrás, compensar com carga mais pesada ainda na frente. Então, as cargas mais pesadas têm que estar na frente. Se eu tiver a carga pesada atrás, eu preciso ter muito mais peso na frente. Tá? O que aconteceu foi que esse bloquinho lá no Afeganistão, de novo, esse bloquinho amarelo pesadão foi lá para trás. E aí, o centro de gravidade ele vai sempre pender para o lado que está mais pesado. Então, se tem muito peso lá para trás, o centro de gravidade vai para trás. E ele passou para trás do limite traseiro, né? Passou para cá mais ou menos, e aí perdeu-se os comandos de voo. Algo importante em peso e balanceamento. A linha de referência datum. Tá? O datum é uma linha de referência que a gente pode colocar em quase que qualquer lugar do avião. Né? Às vezes coloca-se aqui na parede de fogo, que é onde o motor é preso. Às vezes coloca-se no nariz do helicóptero, às vezes coloca-se junto à hélice do avião, às vezes coloca-se junto ao mastro principal do helicóptero. Enfim, o datum é uma linha de referência para a gente determinar aquilo que nós chamamos de estações. E as estações são
as estações do avião com base no datum. Quase tudo em peso e balanceamento é baseado nas estações do avião. Então vamos lá. Nesse caso, a gente tem estações em pés. Então a linha de referência está bem na frente do avião, né? Também pode ser uma linha imaginária. E, por exemplo, o trem de pouso principal está na estação 157,5 polegadas. Quer dizer que ela está afastada do datum, ou seja, para trás do datum, 157,5 polegadas. O spinner começa na estação 38,3. Então, quer dizer que o spinner começa a 38,3 polegadas do datum. Já a hélice está a 55,6 polegadas do datum. Gente, por que isso é importante? Porque numa carta de peso e balanceamento, a gente coloca a estação em que a carga está. E aí, com base nisso, a gente consegue fazer os cálculos para balancear o avião. E as estações, elas são baseadas em algo tão simples quanto a distância que ele está do datum. E aí a gente vai ter, obviamente, o centro de gravidade dado através de distância em relação ao datum. Agora eu vou passar para vocês alguns conceitos importantes de peso e balanceamento. Não preciso nem dizer que isso aqui foi uma simplificação. Não falamos tudo o que precisamos falar de peso e balanceamento, mas é o que a banca da ANAC te exige. E esses conceitos também serão lhe exigidos. Determinação do CG. Então, com base no datasheet, na carga de carregamento da aeronave, sabendo quantos quilos tem em cada estação de carga, a gente consegue determinar o centro de gravidade. E aí eu vejo se o centro de gravidade está ou não dentro dos limites dianteiro e traseiro. Se tiver, boa. Se não tiver, precisa reposicionar as cargas até colocar o centro de gravidade ali aonde precisa estar. Beleza. Aí nós temos o peso máximo zero combustível. O que é isso? Qual é o peso máximo da minha aeronave sem nenhum combustível? Tá? Peso máximo zero combustível. O próprio nome já disse. Peso máximo da minha aeronave sem nenhum combustível. E por fim, o peso máximo de decolagem e peso máximo de pouso. Isso é muito importante você saber. Por quê? O peso máximo de decolagem, às vezes, ou na maioria das vezes, é muito maior do que o peso máximo de pouso. Por quê? Ao longo do voo, o avião vai perdendo peso, porque vai queimando o combustível. Vamos colocar assim. Peso máximo de decolagem, 90 toneladas. Peso máximo de pouso, 75 toneladas. Quer dizer que se eu decolar com o peso máximo de decolagem, 90 toneladas, eu vou ter que queimar 15 toneladas de querosene, pelo menos, de gasolina ou de combustível, enfim, geralmente querosene, pelo menos, para eu poder pousar. Quer dizer que se eu decolar com 90 toneladas, peso máximo de decolagem, tiver algum problema e precisar voltar, eu tenho duas opções. Ou eu fico queimando combustível no ar até chegar no peso máximo de pouso, que é 75 toneladas, ou eu faço um alijamento do combustível. Alguns aviões têm a possibilidade de soltar combustível, alijar combustível. Então existe uma possibilidade de eu simplesmente jogar combustível fora para eu conseguir pousar. Léo, e se eu pousar, for muito urgente, eu precisar pousar acima do meu peso máximo de pouso? Olha, não é que não pode. Pode, mas você vai ter dificuldade para parar, para as rodas, para os freios funcionarem, eles podem superaquecer, podem até mesmo pegar fogo. O trem de pouso, você pode perder o trem de pouso, você pode causar fraturas importantes na aeronave, enfim, você vai estragar o avião com certeza e colocar os passageiros em perigo também, porque se o trem de pouso pegar fogo, ele está muito perto do combustível, que está na asa, que está ali embaixo no tanque central. Gente, não dá para arriscar. Então, a gente só faz isso em último dos últimos casos, que é pousar acima do peso máximo de pouso. Mas quase nunca a gente topa esse tipo de coisa devido aos riscos envolvidos. Então, se eu decolei no peso máximo de decolagem lá, 90 toneladas, tive um problema assim que eu decolei, preciso pousar,
eu vou fazer de tudo para chegar dentro das 75 toneladas, que é o peso máximo de pouso. Eu vou queimar combustível, voando por um bom tempo, fazendo órbitas para queimar combustível. Eu vou alijar o combustível se o meu avião tiver esse sistema. Não são todos os aviões que têm, mas aqueles que têm, eu posso alijar o combustível, né? E algo muito interessante de você saber é que os aviões grandes, os internacionais, digamos assim, né, aqui no Brasil, que fazem voos para a Europa e tal, eles são aviões que geralmente têm uma diferença muito grande entre o peso máximo de decolagem e o peso máximo de pouso, porque ele queima muito combustível em 10, 12 horas de voo, né? E geralmente esses aviões grandes são os que comumente têm esse sistema de alijamento de combustível. Beleza, gente? Acho que vocês captaram. Eu espero que vocês possam entender aí de peso e balanceamento minimamente, porque isso é muito importante. Pode ser que você veja em alguns voos vazios uma orientação do comandante, enfim, do DOV, do despachante operacional, de colocar todos os passageiros para frente, o mais para frente possível. E você, como comissário, precisa saber da importância de respeitar a determinação do DOV, do comandante, de quem quer que seja que esteja determinando isso, porque é exatamente aquela ideia do tanque de guerra, né? Então, assim, geralmente a gente tenta concentrar ao máximo o peso na frente, porque está mais próximo do centro de gravidade. Então é muito comum no voo vazio a gente trazer os passageiros para frente, pedir para que eles ignorem a marcação do bilhete deles e trazer o voo para frente, e trazer os passageiros para frente. Embora tenha sido cada vez mais raro voos vazios, né? Mas eu já peguei um voo vazio, onde até colocou-se uma espécie de um cordãozinho a partir de uma certa poltrona para ninguém ir para trás e todo mundo ficar para frente.